PT estima ter arrecadado entre 800 mil e 1 milhão de reais com a festa de 43 anos do partido. O evento, realizado em Brasília na noite de ontem, reuniu cerca de 700 pessoas. Ministros, parlamentares e militantes que celebraram a data precisaram pagar uma contribuição que variou de 500 a 20 mil reais. Quem estava lá vai contar todos os detalhes agora é a Tainá Falcão, que conversa com a gente por telefone. Tainá, boa tarde. Ficou até muito tarde acordada no jantar do PT? Fala pra gente um pouquinho do cardápio e, claro, dos bastidores, né? Oi, Lu, tudo bem? Sim, tive que ficar até o final, né, para acompanhar ali quem eram os ministros mais animados, os líderes, né, que aguentaram até a madrugada. Tocou samba, música internacional, hits já reconhecidos como do Partido dos Trabalhadores, que remetem ao partido. O pessoal estava muito animado, Lu. Vou contar um pouquinho do bastidor. Você já trouxe essa informação importante, né? A gente apurou que foram arrecadados de 800 mil a 1 milhão de reais para o partido, que, segundo eu consegui conversar lá com as lideranças, serão recursos aplicados para a formação de novos quadros políticos e também parte será usada para a quitação de débitos da campanha. Mas o fechamento mesmo da conta, a Gleide Andrade, que é a tesoureira, falou, ficou para entre hoje e amanhã a gente deve ter o número total. Foram vendidos ingressos que variavam de 500 a 20 mil reais. Ainda o PT não sabe estimar quantos de 20 mil foram vendidos, mas alguns ministros falaram ali nos bastidores que eles mesmos conseguiram vender vários nesse valor, né? Vários convites nessa cota maior. A festa foi num salão aqui no setor de Clube Sul, em Brasília, Luciana. Reuniu ministros, parlamentares, muitos militantes, assessores de ministérios, muitos prefeitos também assediando os ministros, né? Uma conversa de bastidor para entender como é que vai a articulação política, principalmente com o Alexandre Padilha. O que me chamou a atenção, Lu, é lógico, né? O Lula não foi, isso foi justificado na fala da Gleisi Hoffmann, presidente do partido, quando ela subiu ao palco para agradecer as doações e a participação de quem estava ali. Ela justificou que ele estava na Bahia para o lançamento, né, de um programa muito caro ao Partido dos Trabalhadores, a retomada do Minha Casa Minha Vida. Mas o que me chama a atenção também é que dos 10 ministros petistas, só 4 estavam lá. Os mais requisitados, eu posso te contar, que foram Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, como eu falei, muita gente abordando o Padilha para saber como é que está o trâmite no Congresso, formação de base, articulação política. Eu mesmo, quando cheguei uma horinha depois do horário oficial, né, que já tinha começado. O Padilha foi um dos primeiros a chegar no evento. Perguntei para ele sobre as atualizações. Ele estava sendo requisitado a todo momento para tirar foto, para abraçar. E aí ele falou, olha, eu vou ter que sair daqui já, depois eu falo, porque eu preciso ir para uma reunião de líderes. Já eram 9 horas da noite, né? E o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que a gente está vendo ter uma semana intensa de articulações, estava lá, chegou por volta de 10 horas da noite, ficou muito pouco. O Fernando Haddad teve dificuldade para chegar na mesa, de tanta gente que apareceu para tirar foto, para abraçar. A Anistela, que é a esposa do Haddad, né, também estava lá já aguardando, reservando a mesa com assessores. Eu perguntei sobre o horário, aí falaram, agenda intensa, estava em reunião até agora. Um dos secretários dele, o Guilherme Melo, também apareceu muito rápido por lá e meia hora depois o ministro Fernando Haddad já foi embora. É bom a gente lembrar que ele está numa semana muito importante, né? Tem reunião com o Campos Neto amanhã, está havendo dentro do governo uma espécie de preparação junto com o secretariado do Haddad para alinhar o discurso na hora que for conversar com o Campos Neto, né? Falar de meta de inflação, embora ele tenha dito em que não tem previsão disso ser assunto, né, dele levar esse assunto adiante. Mas a gente sabe nos bastidores que a articulação ali está muito grande, principalmente uma preparação de discurso. Fora isso, Lu, a gente teve no cardápio, né, você me perguntou, para eu não esquecer, frango à crosta de alho, batata, salada, risoto de queijo gorgonzola e massa. Os garçons ficavam servindo bebida, água, suco, espumante, uísque e cerveja.
E a música, como eu falei, que me chamou a atenção, fiquei prestando atenção no que eles iam tocar. Na primeira parte da festa, ali no início, eles tocaram alguns hits relacionados ao Partido dos Trabalhadores. Quando o Haddad chegou, estava tocando aquela música Vermelho, da Fafá de Belém. Você deve se lembrar. E depois eles tocaram vários outros hits, sempre muito assim, samba, né, música popular brasileira, e já no final arriscaram música internacional, Let's Twist Again, fui puxar aqui no Google para saber, porque eu estava com a música na memória e não sabia exatamente que música era essa, mas é uma música bem conhecida do Chubby Checker. Tocou também, é tipo um rockzinho, uma baladinha anos 60. E uma parte bem divertida da festa foi quando o deputado de Alagoas, deputado Paulão Federal, puxou ali uma roda com assessores de ministérios, representações indígenas ao som de Gal Costa, da música É de Oxum. Foi um momento interessante de assistir. Os mais assediados entre os ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha, e claro, não vou esquecer de falar do líder do PT na Câmara dos Deputados, o Zeca Dirceu, que também a todo momento era puxado de canto para uma conversa de bastidor, pedidos de selfie, etc. Lu. Ô, Tainá, eu espero que você esteja me ouvindo. Até tentei aqui entrar no meio da sua fala, mas eu ainda não tinha conseguido. Eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Aliás, se você estiver me ouvindo, faz um ok aí para mim, por favor. Estou te ouvindo. Que ótimo. Que ótimo. O que eu quero frisar duas coisas. Além do cardápio, que você já passou aqui pra gente, a gente não é um jornal de fofoca não, mas é sempre bom saber desses bastidores. Eu queria saber também, frisar aqui a ausência do presidente Lula, porque até há pouco tempo, Tainá, me corrija se eu estiver enganada, mas até, sei lá, anteontem ou no fim de semana, a gente tinha aí a expectativa de participação do presidente Lula nesse jantar, e aí nós comentávamos até sobre moralidade, né? O presidente está ali sendo assediado, a gente nunca sabe que tipo de conversa pode ter, quem tenta chegar perto do presidente, pois então o presidente está em agenda, como nós estamos mostrando aqui, ao Nordeste, e isso não aconteceu. Não quer dizer que não tenha acontecido esse mesmo assédio aos ministros, que no caso fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Você já falou aí do assédio ao ministro Fernando Haddad, e eu queria que você me dissesse assim, o que era que mais chamava a atenção? Assédio, a animação dos integrantes do Partido dos Trabalhadores? O que mais chamou a atenção aí? Foi interessante de assistir, assim, algumas particularidades, por exemplo, a chegada do Haddad, né, que está no meio desse embate sobre política monetária, né, a Gleisi e os petistas raiz, né, vamos chamar assim, puxando de um lado, endossando o discurso também do presidente Lula, que, aliás, dentro do partido já foi pedido ao Lula, né? Com muito jeito, eu falo pedido, mas é assim, né? Fica nas entrelinhas, segundo eles, né? Mas Tainá, teve alguma citação? Dados, né, Lu? Teve alguma citação ao Banco Central? Você está me ouvindo, Lu? Eu tô. Teve alguma citação ao Banco Central? Não teve, Lu, não teve. O Haddad, a gente cumprimentou, chegou até ele, tentou puxar um assunto, né, sobre que estão relacionados à Fazenda e tal, mas ele estava muito reservado, né? Ele estava ali com a mulher, com os assessores, a mesa já estava preparada para a chegada dele. E não teve assunto polêmico sendo falado assim abertamente, né? O que a gente ouviu de bastidor foi sobre salário mínimo, né? Essa previsão de 1.320 para maio. A gente ouviu também sobre articulações no Congresso. A todo momento, como eu falei, os prefeitos principalmente queriam saber do Alexandre Padilha como que estava a relação com o Congresso Nacional. E a gente também, eu consegui apurar com outras lideranças também a busca do isolamento do PL de Bolsonaro. A gente vai subir uma matéria sobre isso em breve, no Senado Federal, que é basicamente os dois blocões que foram formados no Senado Federal, alinhados ao governo do presidente Lula, tomando as posições das 14 comissões permanentes e isolando o bloco do PL de Bolsonaro.
a gente vai dar mais tarde, Luciana. Eu juro. Essas particularidades, acho que o que mais chama a atenção é isso, o assédio aos ministros, um número mais elevado do que o previsto de gente. À tarde eu tive com um petista que me falou que estava prevendo 400 pessoas, e aí à noite já tinham 700 pela contabilidade ali que foi feita no momento. O valor de quase R$1 milhão arrecadados, mas claro, né, Lu, assim, eu senti falta, assim como meu olhar de repórter, senti falta de mais ministros presentes, de outras lideranças partidárias de apoio. Claro, era um evento do PT, mas tinha, né, ex-deputado do PSD, o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo da rede, também estava lá. Eu achei que outras lideranças da base estariam lá, não estavam. E a ausência do Lula, né, que a gente não pode deixar de mencionar, toda ausência é atrevida, não é mesmo? Então, ele foi, claro, mencionado várias vezes, dado o momento, puxaram aquele coro do olê, olê, olá, lulá, lulá. Mas o presidente não estava e a justificativa veio pela presidente do partido. Ela subiu ao palco para explicar, olha, o Lula está viajando, está na Bahia por um projeto importante, a retomada do Minha Casa Minha Vida, e agradeceu as doações e a presença de todos que estavam lá, Luciana. Então outros partidos nem foram nem para prestigiar, estiveram presentes. E aí, agora juro que eu vou te liberar depois que você me der essa resposta. Presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, alguém foi citado? Não, Lu, não foi mencionado. Palavra PL, Bolsonaro, bolsonarismo, nada desse tipo. Os ministros estavam muito focados em falar de governo, né? Aliás, o único momento em que PL foi citado, tá? Mas porque eu puxei a pergunta para uma das lideranças, foi em relação a essa divisão de comissões no Senado, né? Que a ideia é isolar o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Perguntei até se era regimental, se estava dentro do regimento interno, e me falaram, olha, a proporcionalidade, que é o que está em discussão, pela Constituição não é obrigatório. Então a gente vai usar esse argumento. Então foi o único momento, mas porque eu puxei, Luciana, não vi ninguém comentar de Bolsonaro, falar de Bolsonaro, nada disso, né? O foco estava mesmo em governo, em pautas positivas, articulação, salário mínimo, e os temas mais áridos que estão ali conectados com a economia de Fernando Haddad também não foram mencionados, né? Poderia até alguém puxar esse assunto, mas seria muito indelicado com o ministro da Fazenda, né? E nada fica escondido, né, Tainá Falcão? Tem aí você, repórter, já estaria nesse dia de hoje, como está aqui agora, trazendo os bastidores, trazendo algo que causaria ruído para o governo. Então, é isso. A gente conversou com a Tainá Falcão, que está ali no meio do trabalho, fechando todas essas informações para subir no site daqui a pouco e trazer para vocês. Obrigada, Tainá Falcão, por conversar com a gente por telefone. Interrompemos um pouquinho o trabalho dela, que estava escrevendo, então, as reportagens, mas já trouxe para você aqui em primeira mão no Visão CNN. Mais tarde tem mais análise, com certeza, com a Dani Lima, falando sobre esse jantar de ontem do PT.